TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As dores da alma. O livro destina-se à procura do autoaperfeiçoamento através do conhecimento do inconsciente, libertando-nos de qualquer crítica e ou perseguição a nós próprios ou aos outros. Mostra-nos a nossa responsabilidade perante as atitudes autodestrutivas que temos. As dores da alma são os 7 pecados capitais. O livro está dividido em 21 capítulos e cada um deles é dedicado a cada um destes pecados. Então, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui nos encontramos hoje. Trazemos até aqui o tema da parentela espiritual e da parentela corporal. É qualquer coisa que diz respeito... Eu peço desculpa, mas eu ainda estou a arranjar isto. É qualquer coisa que diz respeito a todos nós, o tema da família. Nós aprendemos na doutrina espírita que o homem é um homem espiritual e é homem material. E este conceito é o que nós vamos então explorar hoje, falando de parentela espiritual e parentela corporal. Será que nós, de facto, somos apenas aquilo que somos hoje? Será que nós somos apenas produto desta nossa vida? Ela resume verdadeiramente aquilo que nós somos? E de facto ela, à luz da doutrina espírita, ela não resume tudo. Nós somos seres espirituais em jornada, somos seres milenares, aos quais nos é dado, por enquanto, conhecer tudo, mas a parte que nos é dada a conhecer é suficiente para nós continuarmos a nossa caminhada enquanto seres espirituais. E se somos seres espirituais, a fazer uma vivência na matéria, é normal que nós tenhamos uma família espiritual e uma família corporal. E é sobre isso que vamos falar. Vamos introduzir o tema, como não podia deixar de ser, com o Evangelho segundo o Espiritismo e com um capítulo que pertence ao Evangelho de Mateus e de Marcos e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Jesus, neste trecho que nós aqui temos, vai nos esclarecer sobre como ele entendia há 2000 anos o que era a família. Então diz-nos assim: e tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer a sua refeição. Quando os seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Era notório, como nós sabemos, que os irmãos não conseguiam compreendê-lo. Continuando, entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e chamam-te. Mas ele respondeu-lhes: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Parece à partida que Jesus está a repudiar os seus, não é verdade? Jesus nunca repudiou a sua família. Ele está-nos aqui a ensinar sobre a universalidade dos laços de todos os espíritos, de toda a humanidade. Toda a família humana está ligada por laços espirituais. A diferença é que nós ainda não conseguimos sentir isso. E por isso, como nós sabemos, mais tarde,
o Consolador veio de novo trazer-nos essa mensagem. Aqui Jesus diz-nos então que todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que pensa, todo aquele que age segundo a lei divina, todo ele é seu irmão. Vamos então continuar e vamos tentar perceber, à luz da doutrina espírita, como é que nós podemos então vivenciar esta concepção da família espiritual e da família corporal. Para nós fazermos esta caminhada, esta conversa que nós trazemos hoje, nós trazemos três pontos que são cruciais para nós justificarmos a nossa pertença na nossa família atual e compreendermos um pouquinho mais sobre ela. Primeiro, nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados há muitos milénios atrás. Estamos a fazer uma caminhada longa rumo à perfeição. Essa caminhada é feita segundo a reencarnação, pela aprendizagem, e vamos aprendendo um bocadinho mais em cada uma das nossas vivências, em cada uma das nossas vidas. E nessas reencarnações nós temos que aprender a lei divina, é o terceiro ponto em que nós temos de facto que nos basear. Nós temos que aprender essa lei divina e vivenciar as nossas vidas segundo essa lei. Sem esta compreensão é mais difícil para todos nós percebermos as nossas famílias, as nossas dificuldades, as dificuldades deles, os problemas que todas as famílias têm, se nós não entendermos de facto que nós já vivemos várias experiências e que são essas experiências que nós já vivemos que justificam e muito as experiências que nós temos neste momento, como nós vamos ver a seguir. Ora, vamos então, de seguida, tentar perceber como é que Allan Kardec definiu o que era a parentela espiritual e a parentela corporal. No Evangelho, ensina a doutrina espírita que há dois tipos de parentela: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as famílias espirituais, são duráveis, fortificam-se pela depuração e perpetuam-se no mundo dos espíritos. Vamos ficar com estes dois verbos: depuram-se e perpetuam-se, por intermédio das diversas migrações da alma, pelas reencarnações sucessivas. As outras, frágeis como a própria matéria, com o passar do tempo extinguem-se e muitas vezes dissolvem-se. O oposto dos dois verbos que nós vimos anteriormente. Dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Então, as nossas verdadeiras famílias, Kardec ensina-nos que as nossas verdadeiras famílias são as famílias espirituais e que há de facto uma grande diferença entre família espiritual e família corporal. Mas nós já vamos ver porque é que temos estas famílias que temos nesta reencarnação, que elas têm todo o sentido de estarem nas nossas vidas. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames, não é? Os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. E ele continua explicando-nos de onde procede o corpo e de onde procede o espírito. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Temos então aqui a origem biológica, através dos nossos progenitores, e a origem espiritual, do espírito que faz a caminhada milenarmente, há muitos anos, continuando a sua evolução e a sua aprendizagem. Esta diferenciação vai dar necessariamente, como nós podemos imaginar, uma diferenciação também nas famílias. As famílias não são iguais, são todas diferentes. E nós vamos tentar perceber um pouco porquê.
Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, o que nos une é o pensamento, a comunhão de pensamento, como nós sublinhamos aqui. Os nossos pensamentos colocam-nos em sintonia com outros espíritos, com as aprendizagens que nós precisamos, e nós vamos ter a família que precisamos para continuarmos as nossas aprendizagens. Fazemo-lo com espíritos que muitas vezes nos são simpáticos, ou, como nós vamos ver a seguir, podem não nos ser simpáticos também. E diz-nos Kardec seguidamente, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, procurar-se, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se vê todos os dias. Todos nós conhecemos situações em que são mais amigos os amigos de fora da família do que propriamente os familiares. E às vezes temos dificuldade em compreender porque é que entre os familiares parece que existem inimigos. Mas os espíritos vieram nos explicar porque é que isso ocorre. É um problema moral, diz Kardec no final desta frase, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. São as múltiplas existências que explicam as inimizades que nós vivemos atualmente. Vamos agora passar para um outro livro consolador. E Emmanuel, neste livro, começa por nos explicar também como é que as famílias na Terra são organizadas. Porque elas não começam na Terra, elas começam no plano do espírito. E a pergunta é esta: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E a resposta de Emmanuel foi: o colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera espiritual. Então as nossas famílias terrenas, elas foram programadas no plano do espírito e elas são sagradas nesse plano do espírito. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Ou seja, muitos dos nossos familiares estão conosco porque se comprometeram conosco, tal como nós nos comprometemos com eles, a fazer esta caminhada sempre de evolução e sempre de aprendizado. Ela tem sempre este objetivo: aprender, evoluir, porque é esse o nosso caminho. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. Então, nas nossas famílias poderemos encontrar duas situações. Uma, na qual vamos encontrar espíritos que há muito vêm encarnando juntos para continuarem a sua progressão, ou podemos encontrar situações, e porque estamos num planeta de expiações e de provas, podemos encontrar então ódios e perseguições do passado, que nós vamos ver porque é que Deus as junta debaixo do mesmo teto. Há uma razão para fazer isso, há uma razão maior que nós não conhecemos. E Emmanuel continua no Consolador, fazendo a seguinte pergunta: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges,
isto é, em grupos, não é? E aumentam ou diminuem como se verifica na Terra? Será que as famílias no plano do espírito, elas fazem a mesma progressão? Vão diminuindo, vão aumentando? Emmanuel diz-nos assim: os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges. Até aqui é igual, mas vamos ver a seguir. Continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, aquilo que falámos antes. Uns estão a evoluir, a continuar em frente e para o alto, e outros estão a redimir-se daquelas situações menos felizes do passado que todos nós temos. Elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Omnipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. E é neste parágrafo que Emmanuel nos conta o que é que acontece às nossas famílias espirituais. Elas dilatam-se, elas aumentam, à medida que nós vamos compreendendo quem é Deus, à medida que nós vamos compreendendo, porque nós ainda não compreendemos, à medida que nós vamos compreendendo as leis divinas, e à medida que isto acontece, nós vamos nos aproximando cada vez mais e aos poucos dessa perfeição para que Deus nos criou. E então sim, nós vamos compreendendo aquilo que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, porque nós somos todos irmãos. Então esta família espiritual desenvolve-se em grupo, com um espírito que ao longo de inúmeras existências vai estabelecendo laços afetivos com outros espíritos e vai assim aumentando a sua família espiritual. Mas como é que a lei divina reúne os espíritos? Como é que nos reuniu nas nossas famílias? Em Pensamento e Vida, um livro muito pequenino, mas muito esclarecedor, Emmanuel diz-nos que cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio da ação que é capaz de desenvolver, ou mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Ora, o que é que define então a posição de um espírito? O que é que define aquilo que nós vamos nos associar, aos espíritos a que nós nos vamos associar, o que nós estabelecermos na nossa mente? E o que nós estabelecemos na nossa mente é o que nós pensamos e é o que nós sentimos. E o que nós sentimos é o padrão vibratório que nós vamos ter. E esse padrão vibratório vai reunir as almas que vibrarem no mesmo, na mesma onda vibratória. Emmanuel diz-nos que pensamento é vida e é onda eletromagnética. Ora, é esse padrão vibratório que nós atraímos. Atraímos assim todos os nossos familiares. O grupo espírita também pode, não quer dizer que seja, mas pode ser um reflexo da família espiritual. Alguns de nós podemos ser família espiritual e ajuntamo-nos exatamente para continuar a nossa progressão. Vamos ver então que lei é essa da vibração. Essa lei é a lei da sintonia. É ainda assim, diz-nos Emmanuel, que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos, mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, o património evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo.
Desde que todos nós chegamos ao reino nominal, ao reino do homem, nós temos um pensamento contínuo. Ganhamos várias coisas. Ganhamos livre-arbítrio, como nós sabemos, não é? Ganhamos a possibilidade de continuar a nossa caminhada escolhendo, mas também ganhamos pensamento contínuo. Então nós estamos continuamente a emitir pensamento. E é com esse pensamento que nós temos que ter cuidado, porque nós devemos emitir pensamento na esfera do bem, na onda do bem. Exatamente para quê? Para continuarmos, como nos diz Emmanuel, nessa senda. Estes espíritos continuaram-se mutuamente nos genes familiares. Mas também podemos fazer o contrário. A lei da sintonia funciona nas duas direções. E vamos ver então o que ainda pode acontecer. Também é aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsómanos. Dipsómanos são alcoólatras e cleptomaníacos, que são pessoas que roubam compulsivamente. Em ambos os casos, Emmanuel está-nos a falar de doenças mentais, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas. Emmanuel está-nos aqui a dizer que é frequente, não quer dizer que é sempre assim, porque não é, mas é frequente que quando há grande dificuldade, quando há grande desequilíbrio, esses espíritos vão renascer em famílias onde também continua a imperar a dificuldade e o desequilíbrio. Porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia. A atração aqui é magnética. O espírito é atraído magneticamente e ele vai então reencarnar na família com quem ele se está a afinizar. Muitas vezes estas reencarnações não são programadas. Nós trazemos aqui uma programada, mas muitas vezes elas não são programadas. Mas então, o que é que leva estes espíritos a atrair-se magneticamente? Por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei, com que se endividam perante a lei. Mas é evidente que se há famílias onde de facto há mais renúncias, mais reparações, se há situações mais complicadas, para todos Jesus e o Pai traz amparo. E vamos ver então quem são os espíritos que se reúnem numa família, sobretudo como parentes próximos. Porque o Pai dá-nos a oportunidade de nós nos ajudarmos uns aos outros. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui de forma autónoma. Nós precisamos uns dos outros. E, portanto, o Pai vai reunir muitas vezes aqueles que precisam de amparo, de ajuda, por outros que estão um pouquinho mais à frente. Não vamos pensar que estamos muito à frente. Podemos estar um pouquinho, mas não é muito. Na maioria das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Esta primeira situação são aqueles espíritos que vão encarnando ao longo de sucessivas reencarnações, aprimorando-se mutuamente. Mas as famílias também têm outros espíritos, completamente estranhos uns aos outros, diz-nos a espiritualidade maior, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Então nós sabemos que muitas das nossas reencarnações são expiatórias e probatórias. Ora, as nossas famílias trazem as mesmas lições, lições expiatórias e lições de prova também. Porquê? Porque nós temos todos que, como objetivo, aprender a cumprir a lei divina e continuar o progresso.
E num outro livro, agora com André Luiz, Entre a Terra e o Céu, como é que as famílias têm apoio? Mesmo quando estão espiritualmente afastadas, quando as famílias espirituais estão por vezes afastadas umas das outras, porque nós estamos temporariamente afastados ou não. Uns reencarnam, outros não reencarnam, estão no plano do espírito. E no plano do espírito muitas vezes eles estão em apoio aos que reencarnaram. Outros reencarnam, sim, porque vêm-se apoiar uns aos outros para fazer a caminhada, que não é fácil. Clarencio, neste livro, diz-nos o seguinte: todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamentos de entidades afins que se lhes afeiçoam. Então, começa logo por nos dizer que há entidades que nos são afins, muitas vezes são espíritos familiares. É a mãe, é o pai, é a avó, é o avô. Há espíritos que vêm ajudar aqueles que ainda estão reencarnados. Esta é uma das formas da misericórdia divina. E Clarencio diz-nos: a orfandade real não existe. Ninguém está só, ninguém está órfão, todos têm amparo. Em nome do amor, aquilo que nos fez reencarnar, não é? Todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos, mestres inspiram discípulos, pais socorrem os filhos, amigos ligam-se a amigos, companheiros auxiliam companheiros. Isso ocorre em todos os planos da natureza e, fatalmente, na Terra, entre os que ainda vivem na carne e os que já atravessaram o escuro passadiço da morte. Só que nós, para além dos espíritos familiares, ainda temos, nós somos muito abençoados, ainda temos um espírito que é o nosso anjo da guarda, se assim lhe quisermos chamar, o espírito protetor, e temos outros espíritos protetores. Portanto, a nossa caminhada sobre a Terra, ela é abençoada, ela é amparada por muitos espíritos dos quais nós não temos, às vezes, qualquer consciência. E como é que a lei reestrutura este processo de reharmonização do espírito? A família é a mola da sociedade. A família é a célula mais importante. Porquê é que ela é a célula mais importante? Porque é aqui que nós vamos dissipar as nossas sombras do passado. Nós temos a oportunidade de criar intimidade. E quem cria intimidade cria condições para o amor. Não quer dizer que ele é fácil. Ele não é fácil. Nós criamos condições para que esse amor se vá desenvolver. E o amor é o sentimento máximo que Jesus nos vai ensinar. É aquele que nós ainda não aprendemos, estamos a aprender devagarinho, vamos continuar a aprender devagarinho, mas ele é o remédio para tudo. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz-nos que de todas as associações existentes na Terra, excetuando com certeza a humanidade, nenhuma talvez mais importante na sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, a constituição da família é programada para concorrer também para a nossa educação e para a nossa regeneração. E é este o grande ensinamento que traz esta célula social fundamental. Nós não apagamos o passado não se apaga em nós, ele está cá, só que nós não nos lembramos dele. Felizmente, nós não saberíamos geri-lo. E através do véu do esquecimento, dentro da mesma casa, coabitam amigos e inimigos, para fazerem o trabalho de se educarem e de se regenerarem, para continuarem então essa senda do progresso. Recordamo-nos
com certeza que nos recordamos, não pela memória física. O nosso cérebro físico não guarda memória das nossas vidas. Elas estão, sim, no nosso perispírito, estão lá todas guardadas, mas no nosso corpo físico não. Então, como é que nós lembramos? Nós lembramos-nos através dos sentimentos, porque nós sabemos quando temos uma dificuldade com um familiar. Nós sabemos quando gostamos mais de um do que do outro. Não sabemos porquê, mas nós conhecemos essa dificuldade em nós, não é? Porque nós, não recordando de uma forma consciente, nós recordamos, sim, através dos nossos sentimentos, porque esses vêm até nós, não é? Como nós sabemos. E por isso é que nós estamos dentro da família para fazer essa regeneração. Se nós soubéssemos, nós não éramos capazes, provavelmente, de a fazer. E por isso o Pai retirou-nos essa prerrogativa. Essa nós não temos. E vamos ver então uma reencarnação, onde todas estas coisas de que falamos ocorrem. É a reencarnação de Segismundo. Ela está no livro Missionários da Luz, pelo Espírito André Luiz, e vamos tentar, de uma forma resumida, contar-vos a história. Então, a família que está em segundo plano é exatamente Adelino, Raquel e o primeiro filho. Em primeiro plano e sentado está Segismundo, o espírito que está à espera de reencarnar, rodeado pelos benfeitores espirituais. Lembram-se que eu disse que trazia uma encarnação programada. Segismundo viveu uma paixão desvairada com Adelina, com Raquel, já estou a misturar os nomes, com Raquel numa vida anterior. Dessa paixão desvairada, Raquel, que já era casada com Adelino nessa vida anterior, Segismundo acaba por assassinar Adelino e Raquel acaba num prostíbulo. Eles desencarnam os três numa intensa vibração de ódio. Vale a pena ler a história. E nós sabemos que quem se liga por ódio, melindre, mágoa, cria algemas, não é? Nós criamos ligações fluídicas, mas criamos-las aos outros espíritos. E eles criaram essas ligações. Só que todos eles trabalharam na erraticidade. Segismundo trabalhou, Segismundo arranjou mérito para ter uma reencarnação programada. Entretanto, Raquel e Adelino combinaram com Segismundo recebê-lo como filho, para então conseguirem fazer aquilo que não tinham conseguido fazer na anterior vida. Se repararmos, eles voltam a repetir o triângulo amoroso. Só que o triângulo agora é vivido de uma outra maneira. O triângulo é vivido pelo casal e volta-se a repetir, mas tendo Segismundo a condição de filho. E, portanto, todos têm a oportunidade de experienciar o amor numa base saudável, não é? Foi aquilo que não foi programado, que não foi vivido na anterior reencarnação, e eles podem se desvincular afetivamente dos desequilíbrios que viveram no passado e podem se vincular a um afeto equilibrado e saudável, que possa prosseguir então. Segismundo está aqui então à espera de ser recebido pelo casal, e irá sê-lo, mas leiam a história, que é mais interessante do que eu estar aqui a contar. Então, esta energia psíquica que eles vivenciaram pode ser diluída, pode ser tratada, pode ser trabalhada em qualquer coisa que pode ser reequilibrada. E eles vão reequilibrar também a própria energia sexual que no passado eles desequilibraram. E vamos ver o que é que ainda André Luiz, mas no livro Nosso Lar, nos diz acerca dos casais. Porque, como eu vos disse, Raquel
teve uma paixão com Segismundo e ela termina no prostíbulo. E Adelino foi então assassinado. E o que nos diz André Luiz no livro Nosso Lar é que na fase atual evolutiva do planeta, repetimos, voltamos à mesma questão, estamos num planeta de expiações e provas, não é? Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Esses já eram casamentos fantásticos, felizes, reduzidos matrimónios de almas irmãs ou afins, esmagadora percentagem de ligações de resgate, de ligações em que é necessário burilar qualquer coisa. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Daí a importância de todos nós fazermos um percurso que nos permita vigiar, orar, fazer o Evangelho no lar, para equilibrar a harmonia do lar. Porque é muito importante nós equilibrarmos a harmonia dos que lá vivem em corpo e dos que lá estão também em espírito. O que nós vamos fazer é sermos intuídos para o bem. Nós criamos luz, como nos diz a espiritualidade maior quando fazemos o Evangelho. Nós criamos luz e nós afastamos de nós as entidades que, enfim, que muitas vezes nos querem assediar através do mundo inferior, não é? É isso que nós vamos fazer com esse trabalho de que Jesus nos falou, que nós não nos esquecêssemos nunca de vigiar e orar. Então, como vamos consolidando o amor, como nós já vimos até agora, pela reencarnação, pelo véu do esquecimento. Se Adelino soubesse, se calhar era muito difícil para ele aceitar Segismundo. E se lerem a história, vão ler que ele ainda teve algumas dificuldades, porque eu não vou contar. Ele teve algumas dificuldades em aceitar Segismundo. Porquê é que teve? Façam isso, que é muito interessante. Então eles caminham para o perdão, para o apreço, para desfazer as cadeias de ódio, para se tornarem livres. Nós queremos ser livres. Nós às vezes não sabemos, é que vamos criando em nós essas cadeias que nós não queremos. É na família que nós podemos entender então a máxima de Cristo: amai os vossos inimigos. É porque é muito difícil amar inimigo. Mas na família nós amamos muitas vezes, porque nós esquecemos. Então esse é o aprendizado que muitas vezes nos traz a reencarnação em determinada família. O aprendizado de nos podermos, dessa oferta que o Pai nos faz, de nos podermos harmonizar com os nossos adversários, colocarmos-nos a caminho com o adversário. Mas agora trago um exemplo simpático, porque senão há famílias também que são famílias em que há uma profunda sintonia e que vêm inclusive a fazer um trabalho conjunto. O exemplo que trago é baseado também no Pensamento e Vida de um texto que nos diz o seguinte: uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Nós fomos buscar esta família porque ela deu ao mundo, entre 1575 e 1875, mais de 50 músicos. Alguns deles ficaram muito conhecidos. São referências na música clássica, como nós sabemos, e vem-nos mostrar, mais uma vez, que a lei de sociedade que o Pai nos deixou nos diz que não evoluímos sozinhos, dependemos todos uns dos outros e por isso temos que nos ajudar todos uns aos outros.
O que é que eles traziam? Uma tarefa definida. Há famílias onde há uma tarefa definida. Vamos encontrar famílias de carpinteiros, de médicos, de advogados, de músicos. Eles trazem tarefas definidas. Aparentemente, parece que nada disso acontece, mas essas tarefas vêm do mais alto para serem cumpridas e eles vão-se apoiando mutuamente. E como nós vemos aqui, os filhos que reencarnaram tinham ajudado os pais no plano do espírito e continuaram esse apoio, então, no plano da matéria. Mas como é que nós vamos, então, fazer este trajeto? Como é que nós vamos obter essa emancipação através da nossa família? Pondo em prática tudo aquilo que nós aprendemos na erraticidade, pondo em prática o potencial espiritual que a nossa família nos proporciona, porque ela proporciona-nos com muita dificuldade às vezes, mas ela proporciona-nos potencial. E como não podia deixar de ser, esse potencial está no Evangelho. Como é que nós vamos obter a emancipação do espírito a partir do Instituto da Família? Nós somos como o semeador. O Pai colocou em nós as sementes e a nossa tarefa e o nosso trabalho é desenvolvê-las. Claro que nós não trazemos aqui todas, era impossível e eu já estou um pouco atrasada também. Bom, então vamos ter que desenvolver virtudes. As virtudes passam pela humildade. A humildade é a virtude básica a virtude básica que nós precisamos para desenvolver todas as outras. A mansidão, como nós vamos ver, as famílias precisam dessa condição. O perdão, não continuamos juntos sem perdoar. Nós precisamos de perdoar. E para quê? Para alcançar o amor. Vamos então começar por ver como é que nós semeamos em nós a humildade. Como nós já dissemos, a humildade é a virtude que apoia todas as outras, não é? A humildade não está na pobreza. Onde é que nós a vamos encontrar? Não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e de tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. É muito difícil nós burilarmos em nós esta pureza da humildade. Nós vamos fazendo isto devagarinho também, porque esta pureza de que Emmanuel nos fala, ela é muito difícil de alcançar. Mas quando alguém na família tem mágoa, porque nós também magoamos os outros, quando alguém não gosta de nós, nós também temos que ter esse sentimento de respeito pelo que o outro sente, pela dificuldade do outro. Nem sempre vai ser possível nós resolvermos os nossos problemas familiares. Nós sabemos que, nesta vida, não vamos resolver todas as nossas dificuldades. E por isso nós temos que aprender a entregar a Deus. Nós temos que aprender a respeitar o livre-arbítrio do outro. Como? Aceitando que, mesmo tendo o direito de reclamar, nós, se calhar, às vezes, podemos abençoar. E por isso devemos aprender a esperar. O que eu trago, como nós sabemos, é a pureza das virtudes. Nós sabemos que ainda não estamos lá, está bem? Não se assustem. Mansidão. Bem-aventurados, não é, os mansos? Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Emmanuel aqui está-nos a falar do primeiro passo. O primeiro passo também é muito difícil de dar, quando existe o desequilíbrio.
Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida, em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do carinho. Nas relações familiares, aquilo que nós mais queremos, o nosso maior investimento, é de facto, aquilo que nós tentamos é a harmonia, é a paz, é o amor. E neste caso, muitas vezes ele passa pela nossa capacidade de sermos tolerantes, benevolentes, caridosos, porque Emmanuel está-nos aqui a falar de caridade, benevolência, não é? Indulgência e de perdão. E não podíamos deixar então, como já dissemos, trouxemos então o perdão. Ora, nós na família muitas vezes temos os nós simbolizam aqui as nossas dificuldades. E quando os nossos relacionamentos são desarmónicos, o que é que nós fazemos? Nós cortamos ou desatamos? Cortar, às vezes, é aquilo que é mais fácil para nós. Mas cortar simboliza a agressividade, a dificuldade que ainda temos em nós. Desatar significa a suavidade. Nem sempre o podemos fazer. Nós já sabemos que há relacionamentos nas nossas vidas que nós não vamos resolver. E, portanto, há alguns que nós temos que atender, que eles não se vão solucionar e que se podem, inclusive, perder. Há relacionamentos familiares que nós perdemos. Mas nós podemos, então, tentar começar a desatar. E o que é desatar? Desatar é ultrapassar a nossa dificuldade maior, é ultrapassar as nossas imperfeições, é caminhar, então, em direção ao sentimento maior que Jesus nos veio ensinar e que ainda está tão distante de nós, que é o amor. Emmanuel deixou-nos uma frase e nós também a trazemos aqui: não cortes onde possas desatar. Emmanuel sabia que nós não podíamos desatar tudo, mas ele aconselha-nos vivamente a fazermos o exercício, o esforço de desatarmos aquilo que nos for possível, porque nós sabemos que a família é uma luta. E vamos então continuar falando-nos exatamente da luta em família, de que Emmanuel nos fala. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Comecemos por casa, não é? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos sitiou a título precário, antes da grande projeção pessoal na obra coletiva. Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Neste último parágrafo, Emmanuel volta-nos a referir e salientar a importância de nós cooperarmos de acordo com as nossas possibilidades. E fala-nos de realização essencial. O que é que nós queremos enquanto espíritos? Enquanto espíritos, nós estamos aqui nesta caminhada, e foi por aí que nós começámos a nossa conversa, para evoluir. Evoluímos em grupo. O primeiro grupo e mais importante é a família, e queremos evoluir proporcionando a nós mesmos essa realização interior, essa realização essencial. Queremos recolher esses frutos. E quando é que os recolhemos? Quando retornarmos à pátria espiritual.
Até agora vamos semeando, vamos semear sempre, mas a colheita vai ser obrigatória. E, portanto, o que é que nós queremos levar connosco? Nós queremos levar esse sentimento de dever cumprido, esse sentimento de que fizemos aquilo que era possível e queremos alcançar a paz de espírito. São esses os grandes objetivos que nós, enquanto espíritos, na nossa realização, queremos fazer, entre outros, com certeza. E vamos então tentar perceber o que é que nós queremos encontrar. Trazemos aqui, agora, esse degrau que nós queremos subir na nossa escalada através da família, essa escalada evolutiva que vai ser incessante, vai ser eterna. E trazemos aqui o último parágrafo do último capítulo do livro Em Família, que também se chama Família, em que Emmanuel nos diz assim: emancipação espiritual é a mensagem da morte. No entanto, para que a morte seja alegria e clarão, liberdade e reencontro, é preciso tenhamos sabido aceitar a escola da experiência terrestre, aprendendo a sofrer e servir na veste física, a encharcar-se de suor no trabalho digno, a fim de recebermos as chaves de luz do lar eterno na plenitude da vida maior. Está-nos aqui a oferecer qualquer coisa da qual nós não temos sequer ideia. E como é que nós nos vamos libertar? Caminhando através da família, da dificuldade, do suor, como nos diz, do sofrimento, de servir na veste física e de aceitar a lição que nós próprios muitas vezes escolhemos. Muito obrigada por me ouvirem. Um resto, um bom fim de semana. Para início de verão não podia ser uma palestra melhor, não é assim? Com o ano letivo a terminar, o convívio da família é mais próximo agora, não é assim? Cada um de nós tem uma grande missão nesta encarnação, lembremos-nos disso. Cada um de nós tem momentos preciosos nesta encarnação. Nós, às vezes, olhamos muito para fora, olhamos muito para as figuras públicas e tudo isso, mas a vida de cada um de nós é uma preciosidade e nós temos que ter essa noção. É uma oportunidade abençoada. Nós temos a família de sangue, onde estão os grandes desafios, e temos a família dos amigos, que é o grande suporte, não é? Tínhamos noção de que com a dificuldade virá também sempre o apoio. Está disponível, é só nós conseguirmos reconhecer. Está ali para nós podermos compartilhar o bom e o menos bom. E o desafio está colocado desde o início. Tínhamos humildade, foi aqui colocado como uma das virtudes fundamentais, a base de todas, porque é a disponibilidade para todas as outras, não é assim? A humildade é uma forma de estar, é uma forma de saber que estamos todos a caminho. E conforme mais evoluídos nós vamos sendo, vemos que a humildade vem de agregada, porque é uma forma de estar mais pacificado, sabendo-se que estamos todos a caminho. Há um momento muito especial que a nossa congregação humana está a viver, né, no planeta Terra, e há muitos luzeiros. Às vezes parece que só vimos escuridão, mas há muitas luzes. E nós temos que nos lembrar delas e focar nelas, não na escuridão. E saber que, se o desafio é grande, a oportunidade é imensa. Então vamos
amorosamente, connosco mesmos, primeiro do que tudo. Nós não podemos ser cruéis connosco. Nós estamos connosco sempre, lembrem-se. Desde sempre, para sempre. Não conseguimos tirar férias de nós. Não sei se já repararam, mas não conseguimos. Não há férias de nós. Então, a maior amorosidade primeiro tem que ser connosco. O que não quer dizer condescendência. São diferentes tonalidades de emoções. Amorosidade. Conseguir sabermos que andamos muito para chegar aqui. Mas muito mesmo. Então, vamos amorosamente usufruir o verão, a possibilidade do convívio familiar, que com a graça de Deus será maior, e lembrar-nos de que é oportunidade. Desafio, senão não haveria oportunidade. Pedimos ao Manuel para fazer a prece de encerramento, agradecendo a todos a presença. Vamos fazer a prece para encerrar a nossa atividade pública de hoje.